Olá, seja bem-vindo então a mais uma videoaula. Nessa videoaula então a gente vai aprender a declarar aqui as principais variáveis, né, hoje eu utilizo para desenvolver os sistemas. E essas variáveis elas vão ser bastante úteis para nós, porque essas variáveis a gente consegue, né, armazenar informações na memória dela, tá? Então, essas informações podem ser numéricas, pode ser informações de texto, né? Claro que cada variável tem um tipo, então a gente tem variável do tipo texto, a gente tem variável do tipo números, para trabalhar com números, enfim. Essa variável, então, ela tem a capacidade de armazenar em memória, né, aquele valor, e depois a gente pode até mesmo alterar esse valor dessa variável em tempo de execução, ok? Você vai entender melhor, então, agora quando a gente começar a utilizar aqui, a declarar essas variáveis. O que eu vou fazer, um exemplo simples aqui, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, tá? E a gente já vai aprender a usar aqui, inserir aqui no formulário, vamos ver aqui, vamos inserir um text box, então eu vou clicar aqui, vou arrastar e vou soltar aqui em cima do formulário, tá? Vou fazer isso com dois text box, ok? Tá? E vou inserir aqui também um botão. Então vou pegar aqui, vou localizar aqui um botão, ok? Apenas isso. Muito bem. O que eu vou fazer agora é dar um duplo clique, tá, nesse botão. Vou dar um duplo clique. Aqui nós vamos entrar dentro da codificação do botão. Bom, aqui toda vez que a gente trabalha com um projeto, nesse caso aqui a gente está dentro de um useform, a gente usa a referência do formulário aqui, é um public class, que finaliza com end class, ok? Depois a gente vai ver mais à frente o que são classes e você vai até compreender melhor isso aqui, tá? Mas a estrutura então do formulário, do form 1, ok? Ele inicia aqui e finaliza aqui, ok? E aqui dentro fica toda a codificação, tá? Nesse caso aqui, nós temos aqui a codificação do botão, ok? A gente vai ver isso mais à frente. Mas nesse primeiro momento, o que quero que você apenas preste atenção com maiores detalhes na referência das variáveis que a gente vai fazer as declarações. Então, para declarar uma variável, eu vou escrever, por exemplo, Jim, tá? Escrevo Jim, e aí eu coloco o nome da variável. Então, por exemplo, uma variável de texto. Então, eu vou criar uma variável chamada nome, ok? E vou usar as string, ok? Então, quando a gente fizer dessa maneira aqui, eu estou declarando uma variável. O nome da variável pode ser qualquer nome, tá? Então, poderia ser aqui uma variável nome, poderia ser um nome chamado texto, enfim. A única coisa que a exceção que você tem que fazer numa variável é não poder, por exemplo, iniciar com números na frente, ok? Então, um texto, ele vai reclamar aqui, ó, na lista de erros está identificador esperado. Então, agora, eu posso escrever texto 1, sem problema nenhum, ok? Tá? Então, ele diz que a variável local não utilizada, ou seja, está em verdinho aqui porque a gente não utilizou essa variável, ok? Mas o que mais você vai prestar atenção aqui é que quando a gente está declarando uma variável do tipo string, ou seja, ela é uma variável para armazenar texto, ok? Posso passar um número para dentro dessa variável? Posso, mas temos as variáveis para números, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, variável número do tipo integer, ou seja, números inteiros. Depois eu tenho outra variável aqui, Jim, vou chamar de número 2, do tipo double, tá?
Essa variável aqui eu utilizo muito quando eu vou trabalhar com funções matemáticas, que tem que multiplicar, dividir e trazer resultado com casas decimais. Aqui a integer seria, muita gente usa para contadores. Muitos termos que eu falo aqui, como contadores, enfim, alguma outra sugestão que você não está entendendo nesse momento, não se preocupe, porque depois mais à frente a gente vai ver todas essas questões de contadores, enfim, né? Aqui é um exemplo que eu estou dando. Depois a gente tem, eu vou chamar aqui de verdadeiro, falso, tá? Ela é do tipo boolean, tá? Então é uma variável que ela vai retornar true se for verdadeiro, false se for falso. E depois a gente vai utilizar isso aqui em alguns exemplos. Bom, vamos ver aqui. Temos outra variável também de número. Vou colocar número 3. As long. Tá? Também é uma variável para trabalhar com números. A diferença é que, como essas variáveis elas armazenam na memória, tá, um determinado valor, ela tem uma capacidade, né? Então pensa que essa memória, essa variável, né, ela seria uma pasta, né? E dentro dessa pasta você vai armazenando várias folhas como arquivo, né? E só que vai chegar um ponto que essa pasta, né, ela vai encher. Então, digamos que essa pasta número aqui do tipo integer, ela consiga armazenar dentro dela 10 folhas. Já essa número 3 do tipo long consegue armazenar 100 folhas dentro dela. Então, basicamente é essa a diferença de uma para outra. Outra variável que a gente às vezes pode utilizar, tá, é uma variável data do tipo date, ok? Então, date, para às vezes a gente trabalhar com data, eu utilizo essa variável. Então, essas são as variáveis que eu mais utilizo, tá? Quando ela está verdinha aqui, a gente não inicializou, ou seja, eu não passei nenhum texto aqui para essa variável texto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, aqui quando eu abro o código aqui do formulário, ele vai ficar nessa abinha. Se eu quiser voltar no design do formulário, eu volto aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um text box 1, ok? Então, digamos assim, ó, eu vou passar um valor para essa variável texto. Então, eu vou pegar assim, vou escrever a variável texto. Logo que eu escrever aqui, ele vai aparecer um autocomplete aqui. Basta a gente ir digitando aqui, né? E já vai aparecer o autocomplete. Então, eu vou escrever aqui a variável texto, né? Vou usar o igual, depois a gente vai ver esse operador aqui, não se preocupe. E aqui, para mim passar uma variável texto, por exemplo, eu tenho que passar um texto entre aspas duplas, ok? Tá? Quando é uma string, eu tenho que passar entre aspas duplas o que eu vou escrever. Então, vou colocar entre aspas duplas aqui, por exemplo, curso básico de vb.net. Muito bem. Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente pegou essa string, né, curso base de vb.net, e armazenamos na memória da nossa variável texto. Ou seja, suponhamos que isso aqui seja a nossa folha e aqui seja a nossa pasta. Então, nós atribuímos, né, esse valor aqui para dentro dessa variável. A partir de agora, eu poderia, por exemplo, pegar aquele text. Então, vou escrever aqui text box 1, tá? Ponto text, que é a propriedade dele. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos colocar o igual e vou dizer que é igual a texto, tá? Então, agora quando a gente rodar o nosso sistema, quando eu falo rodar, nosso sistema é iniciar e ele executar aqui, tá? E nós clicamos aqui no botão, pronto. Olha, ele vai escrever aqui
na nossa caixa aqui, curso básico de VB.net. Então, nesse momento que nós estamos rodando o nosso sistema, aquela variável que ela está em tempo de execução, ou seja, está na memória dela, aquele valor que a gente passou para ela, ok? Muito bem. Então, isso aqui é para a variável texto. Quando a gente quer, dentro do próprio VB, a gente pode fazer comentários, tá? Quando a gente faz um comentário, é muito útil para que a gente possa escrever uma linha de código aqui que não vai ser interpretada, tá? Quando o sistema ler aqui a codificação. Então, para a gente conseguir passar um comentário aqui, ou até mesmo comentar a linha de código, tá? A gente usa aspas simples, ok? Então aqui, aspas simples, e aí eu vou dizer assim, esta é uma variável de texto, tá? Ok. E aí se eu quiser também pegar e comentar o código, basta colocar aqui, vai ficar em verdinho, ou seja, aqui já voltou a reclamar aqui no sentido que a variável não está sendo usada. Uma outra forma de eu colocar valor na variável é aqui, ó, eu já declarar a variável e dizer que ela, vou copiar aqui, vou dar um Ctrl C e colocar aqui igual e passar o valor para a variável. Pronto. Tá? Então são duas maneiras, ou eu escrevo aqui, tá? Ou já coloco igual, se eu quiser inicializar essa variável com um determinado valor, já posso colocar aqui. Sim, posso fazer para as outras também, tá? Então eu posso fazer para todas aqui. Muito bem. Vamos fazer aqui. Vou pegar a variável número aqui, mesma coisa, tá? Se a gente rodar, vai aparecer o quê? O que está aqui, ó, o número 10. O que eu posso também fazer é modificar esse valor dessa variável. Ele vai iniciar aqui com um número, e aqui eu posso dizer o seguinte, eu vou pegar aquele outro text box 2.text, tá? E vou dizer que a minha variável, eu vou passar aqui a variável número, e aqui no meio, quando ele passar, eu vou dizer assim, que número é igual a 30, tá? Então, eu estou modificando o valor da variável, então eu consigo trabalhar, né, modificando valores dessa variável em tempo de execução. Ok? Então, estou usando uma variável para jogar dois valores aqui. Ó, no primeiro, ele pegou aquele valor inicial que a gente definiu, e no segundo valor aqui, ele já passou um segundo valor que eu coloquei em memória. Então, a gente pode estar utilizando. Isso é muito útil, porque quando a gente está trabalhando lá com cálculos matemáticos, a gente pode, então, utilizar essas variáveis para receber os valores, somar os valores, né, armazenar, né, deixar armazenado ali, até que, por exemplo, depois a gente possa gravar esses valores no banco de dados. Então, para isso, é muito bom utilizar essas variáveis. Quando eu estou declarando aqui uma variável, por exemplo, aqui dentro do private sub, ou seja, do botão, a gente chama que eu estou declarando essa variável do tipo local, ou seja, se eu tivesse outro botão e tentar acessar o valor dessa variável em memória, eu não iria conseguir, tá? Então vamos fazer isso. Vamos aqui no Mod Design, vamos aqui na caixa de ferramentas e eu vou adicionar um botão 2, ok? Aí dentro, vou dar duplo clique aqui, e aí dentro do botão 2 ali, ó, eu vou copiar isso aqui, e vamos dizer que eu quero também mostrar, né, vou clicar aqui, vamos inserir também aqui mais uma caixa de textos. Então vamos aqui, caixa de ferramentas, mais um text box, que é o text box 3, tá? E eu vou utilizar esse aqui para ele mandar para o text box 3.
Só que vejam só, ele está reclamando, ó, não está declarado, ó, tá? Por quê? Porque essa variável ela está declarada somente para utilização do botão, porque ele é um private, ou seja, todo o código que está dentro dele só vai servir para ele. Mas para que eu possa utilizar essa variável em todo o meu projeto, basta eu declarar, em vez de declarar aqui, eu faço a declaração dela aqui em cima. Então eu vou pegar essa variável número que está declarada aqui, vou dar um Ctrl X aqui para recortar e vou dar um Ctrl V para colar aqui. Pronto. Nesse exato momento, veja que agora ele parou de reclamar aqui. Tá? Então ela está acessível agora a todos os botões, a todos os objetos que eu colocar aqui, tá? Porque a gente fez ela a gente declarou ela, né, com acesso para todo esse formulário aqui. Então todos os objetos que a gente precisar, da onde a gente precisar utilizar ela, a gente vai conseguir, tá? Então, por exemplo, agora se a gente rodar o nosso sistema aqui, ó, vou clicar aqui, vai aparecer, cliquei aqui, também utilizei. Então agora estou utilizando a mesma variável. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente vai utilizar para que a gente não precise estar duplicando o código, né? Eu poderia declarar a variável aqui dentro e declarar a variável aqui. Só que isso vai gerar uma duplicação de variáveis no nosso código, né? Se a gente pode declarar ela apenas uma única vez, isso vai facilitar a nossa manutenção do nosso sistema, ok? Então, essas aqui são as variáveis. Depois a gente, conforme a gente for fazendo novos exemplos, eu vou utilizar essas variáveis, tá? Todas elas aqui, número, texto, a gente vai estar utilizando. E com isso você vai conseguir assimilar melhor cada uma delas no seu devido tempo para uso, ok? Então, vamos para a próxima videoaula.